Vamos perguntar assim: foi pênalti ou não foi pênalti? A última bola. Pronto, resume o jogo aí. Cara, recentemente no duelo Fortaleza e Vasco, né, na Copa do Brasil, teve um lance similar, né? Em que o Marinho também, a bola bate no peito, nessa bateu no rosto de Paulo Vitor, e o braço estava muito aberto, né? Eu inicialmente tinha dito que não lá na rádio, mas lembrando depois desse lance do Marinho, né? E aí, enfim, esse lance na mão, como você disse, Fred, é sempre uma roleta ali. Mas... Eu larguei. Deu não, Celso, não acho não. Veja só, eu mantenho minha postura de. Acho que faz 2 anos que eu falei isso. 2 ou 3 anos. Eu não sei mais. Eu vi esse lance, estava assistindo o jogo. Eu não sei. Veja só. Ela não vai no braço direto. Isso aí eu tive certeza não, não, vai. Não é teatro mais. Não é teatro mais. Não é assim. Não acha que é teatro. Acho que eu estou fazendo tipo cena. Eu não sei mais quando é pênalti e quando não é. Não estou atualizado. Não sei. Eu não consigo mais dizer quando é porque quando não é. no jogo do Vasco e Fortaleza, eu fiz esse comentário na rádio. Eu falei, não, quando bate numa parte do corpo e vai no braço, não é. Não Só é. que ali foi interpretado Exatamente. dessa maneira, de que ele teve uma vantagem ali. E aí analisou talvez da mesma forma. Apesar de eu achar no lance especificamente que a imagem que o árbitro analisou, ele já disse que bateu no braço, mas também não dá para ter certeza. Só amanhã, quem sabe, né, quando o áudio for divulgado. O segundo replay, que é o que o árbitro começa olhando, é o segundo replay para a gente, o primeiro para o árbitro, é o que dá mais sensação de mão. Isso é. Tá? Agora, o lance. Tem uma imagem de frente para mim, que para mim é até mais claro. O lance do CRB, contra o Fortaleza, para mim, que o jogador do Fortaleza joga o braço, mas ali bate na manga da camisa. Até onde eu sei, se bate aqui na manga é ombro, né? Não é mão. Teoricamente mas, é para ser teoricamente mas aí eu entendo que não foi pênalti pro CRB por isso ainda, porque eu acho que o jogador do Fortaleza usa o braço, ele dá um bracinho estendido ali, mas se vai aqui, ele tá certo. É o ombro. A regra diz que no primeiro tempo, né? Se pega aqui ainda, enfim. Que eu vi uma reclamação generalizada do CRB nesse lance. Eu não sei mais quando é mão. Eu realmente não opino mais assim. Só se for muito, muito absurdo, como foi aquela falta do Grêmio ano passado, né? Que aquilo ali foi um escândalo. Isso. Mas em 90% dos casos eu sou passageiro, como fui hoje. Mas vamos lá, Celso. Vamos falar. Vamos, Minhoca. Vamos para uma análise pocket também dessa vitória do Vila Nova sobre o Ceará nos acréscimos e tentar entender os caminhos aí desse confronto, meu irmão. Eu tinha dito, acho que na semana passada, no nosso raio-x, e comentei isso também na rádio essa semana, né? Quando o Ceará ficou 10 dias sem jogar até ter esse jogo contra o Vila Nova, que a Série B, para mim, estava dizendo muito, muito mesmo, até aqui, que o mando de campo ele tem sido um fator determinante. Da maneira como você joga fora de casa, contra adversários que estão vivendo mau momento, como foi o Paysandu, por exemplo, venceu o América Mineiro, como o Ituano venceu o Sport, como o Amazonas venceu o Santos, como o Botafogo de Ribeirão Preto também venceu o Santos. Então o Ceará tinha que ter esse cuidado para o jogo de hoje. Era um jogo onde você enfrentava o adversário que estava com problemas, que era, no caso, o Vila Nova, né? Perdeu a final da Copa Verde, trocou de comando, enfim, vários problemas que o Vila Nova atravessava, mas que não achasse que as coisas seriam tranquilas por conta desses problemas que o Vila Nova tem atravessado, porque a Série B está gritando nisso. Então, esses 2 jogos de visitante do Ceará, esse primeiro diante do Vila Nova, era um jogo para o Ceará fazer um jogo muito próximo de uma perfeição, assim, da ideia de não sofrer tanto. Só que foi um jogo, e eu acredito que boa parte assistiu, até porque foi 2 horários diferentes, né? O jogo do Ceará e do Sport. Foi um jogo muito de lá e cá, de muitas possibilidades. Acho que na ideia de jogo que o Mancini estabeleceu, e teve baixas importantes, né? Richard, que saiu lesionado no jogo passado, não teve condições de jogar hoje. Matheus Felipe também, que ultimamente, né? O Ceará já estabeleceu uma dupla de zaga, também não estava apto para esse jogo. Então, na ideia de time do Ceará, era basicamente a grande perda era o fato de Jaime não poder atuar. Porque quando a gente olha o bom momento do Ceará dos últimos jogos, passa muito por essa escolha. O Irme foi a peça mais importante do Ceará desses últimos jogos, porque além dele dar uma qualidade de saída melhor, ele era um jogador que conseguia fazer muita recuperação de bola, muita cobertura para essas subidas que os laterais, né, dos 2 laterais que o Ceará tem, Ray Ramos e também o Matheus Bahia, que apoiam muito. Então, ele era esse ponto de equilíbrio da equipe. Sem ele, e aí no caso do Richard, para quem está acompanhando na tela, né,
foi esse substituto, e ele não era a peça ideal. Não à toa, os primeiros lances, tirando um chute do Pulga de fora da área, foram 3 boas possibilidades do Vila Nova tendo marcado um gol. A primeira, a defesa toda espaçada, em que o jogador ali sai cara a cara com o Bruno, e o Bruno Todinho. faz... Todinho, né? Todinho. Que, aliás, o Vila Nova ganhou, apesar de Todinho. Porque assim, o cara... Chegou a perder gols inacreditáveis, né? 3 chances inacreditáveis. A terceira, pelo amor de Deus. Ele perdeu essa primeira aí. Aí na segunda, o Juan, né? Que foi, enfim, Matheus Bahia ficou ali de passageiro realmente na jogada, bela jogada, e fazer o primeiro gol. O Ceará teve momentos também ali de ataque, né? Em um determinado momento, principalmente escanteios ali, algumas jogadas em que teve possibilidade de conseguir empate, mas ainda teve uma terceira possibilidade para o Vila Nova ainda no primeiro tempo, que teve uma chegada que foi também, né, não estou lembrado agora como foi a jogada especificamente, mas eu sei que teve uma terceira chegada bem perigosa do Vila Nova. Mas aí, quando chega ali por volta dos 25 do primeiro tempo, o Vila Nova já começa a bater o tiro de meta mais lento, lateral mais lento, começou a gostar de manter esse 1-0, e o Ceará, obviamente, foi para o ataque, conseguiu o empate através de uma penalidade absurda do Quinteiro, aliás, ex-Fortaleza, que gratuitamente largou ali a mão para cima do Pulga. Esse jogo tem muitas nuances, né, Minhoca? Assim, se o Vila Nova não vence o jogo, a turma do Vila Nova ia ficar muito puta com o cara. Sim, assim, um pênalti muito estúpido, porra. Pra caramba. A bola não tá nem cruzada, o cara tá agarrando o Pulga. A bola não passa nem por ali, né? Tudo bem, ela acaba passando, mas não especificamente ali naquela parte onde teve a disputa do Quinteiro com o Pulga. E aí, no caso, o Rai Ramos bateu para empatar. Ainda no primeiro tempo, e aí foi um jogo de tantas possibilidades, que chegou um momento do jogo que eu falei assim, alguém vai lamentar muito não levar os 3 pontos hoje, porque eram muitas possibilidades reais. Uma do Ailon foi inacreditável no final do primeiro tempo, um cruzamento na área, e o Ailon praticamente estava a um passo da linha de fundo, sem goleiro, e ele conseguiu perder um gol inacreditável. Aliás, o Ailon foi uma peça, aliás, tem sido uma peça recente que não tem acrescentado tanto nos últimos jogos. E aí, no segundo tempo, o Ceará colocou uma bola na trave com o Barcelô, ou seja, era um jogo de muita possibilidade, e aí veio essa do Todinho, que foi muito inacreditável também. Foi uma jogada em que ele tinha ali, né, o gol todo aberto, e ele perdeu um gol inacreditável, né? Acabou colocando para fora. Ou seja, até ali naquele 1-1 era um jogo com qualquer possibilidade de alguém fazer o segundo, de alguém ter uma vantagem maior durante o placar. Só que isso acabou gerando o segundo gol numa falha assim pavorosa do Bruno Ferreira, assim, absurdo o que o Bruno Ferreira acabou cometendo, porque tudo bem, a bola dá uma quicada ali, mas um goleiro mediano teria defendido ali sem o menor problema. E eu até coloco assim, podia não ter encaixado a bola, mas pelo tem menos o bom e velho, eu avisei, né? O Bruno Ferreira, eu acho que matou o goleiro, mas um goleiro mais atento, assim. Eu acho até, Fred, que o torcedor, de uma certa maneira, começou a compreender isso mais da segunda metade ali, né, da temporada passada em diante, assim, que o Bruno Ferreira já não era mais aquele goleiro que, quando chegou, assumiu a titularidade, vinha realmente de boas performances, mas desde o ano passado, aquele jogo contra o Novo Horizontino, que o Ceará foi goleado, em que ele é substituído no primeiro tempo, discute com o Mancini, hoje no Ceará realmente paira uma grande desconfiança, né? Até porque ele não tem sido um goleiro que tem passado muita confiança, claro, ficou muito tempo sem jogar, tem a questão do risco, mas é um gol que não se leva. E assim, de maneira nenhuma se leva para uma finalização daquela, onde o Ceará estava próximo também de fazer o gol, claro. Tinha ataques ali que ele podia tomar o gol, mas com esse gol tomado, né, o Ceará foi para cima e aí ficou naquela, né? O Vila Nova quase fazendo o terceiro gol, o Ceará quase empatando, até de fato empatar numa jogada que também gerou uma certa polêmica, né? Foi uma cabeçada de Pulga, né, no cruzamento ali do Saulo Mineiro. E aí, quando o goleiro, o Denis Júnior, acabou defendendo, ali já estava... Assim, a gente não teve a certeza porque não teve uma imagem lateral, aquela imagem mesmo, mas a impressão que dá é que a bola tinha entrado e o próprio Bandeira já tinha assinalado, o VAR não precisou ser acionado, ou pelo menos não teve uma imagem, pelo menos conclusiva, de que a bola não tinha atravessado, e aí, no caso, o Ceará empata. Houve a revisão, a gente ficou assistindo, houve a revisão. Houve a revisão, mas assim, eu não sei se eles sem não... conclusão, sem conclusão, não teve, porque, de fato, todas as imagens que foram exibidas, pelo menos na transmissão,
nenhuma delas era uma imagem lateral para saber se a bola, só deu a impressão de que a bola realmente tinha entrado, mas eu acho até que a bola tinha completamente entrado. Em todo caso, o Ceará ainda teve a possibilidade de fazer o 3-2, né? Fazer essa virada, quando uma bola ali, o Recalde finaliza, o goleiro dá o rebote, a bola cai no pé do Saulo Mineiro e ele acaba finalizando para fora, ou seja, era um jogo que a qualquer momento um dos lados poderia vencer exatamente a partida. E acabou acontecendo no tal pênalti que o próprio Fred estava mencionando aí, uma bola alçada na área, a Podi foi disputar ali uma jogada, e o Paulo Vitor, eu acho que ele foi muito displicente de abrir o braço daquela maneira ali, por mais que aquela bola não tivesse batido no rosto dele, você colocou muito em risco ali uma possibilidade de pênalti que acabou sendo marcado, né, depois do VAR chamar a arbitragem ali para marcar, e aí poderia, né, pelo menos o Bruno Ferreira tentar se redimir da falha, mas não conseguiu defender a penalidade, e o time acabou sendo derrotado. Assim, eu cheguei a falar isso na rádio hoje, que o Ceará precisaria, no mínimo, trabalhar com 3 pontos nesses 2 jogos fora de casa. Já perdeu do Vila Nova, não tem mais como achar um empate de bom tamanho contra o Brusque. Tem que ganhar. A disputa está muito acirrada, é uma distância muito pequena e começa a ter uma certa semelhança com o ano passado, pelo menos nesse recorte de agora. Claro que vai depender do jogo de amanhã, né? Do jogo do Goiás com o Mirassol. Mas está muito achatado ali, né? Do primeiro ao 11º. Eu estou até curioso para esse ponto no programa de amanhã. Caramba, eu acho que está excessivamente achatado. Está muito achatado. Aquela classificação. Porque boa parte das equipes do meio ganharam das equipes, né? A gente teve Novo Horizontino ganhando do Santos, Vila Nova ganhando do Ceará, então muitas equipes. O 11º lugar nesse momento 4, tem né? um ponto a menos do que o G4. Para ter noção, Cássio, olha que coisa bizarra. O Ceará estava empatando. Ele estava em busca do gol da vitória. Ele estava no G4 com empate. Se ele faz o gol e ele ganha a partida, ele era o líder da competição. Como ele toma o gol, ele foi para sexto colocado, entendeu? Então, para ver o quão tá nesse momento, cada jogo agora se torna muito importante. No caso, o Sport, né, tá com um jogo a menos, é bom lembrar, né, o dado contra o CRB, o jogo do CRB contra o Repelé, né? Jogo é 3 pontos que estão ali e a turma vai lá e saca. O Repelé agora já se tornou outro contexto, né? Mais ainda, aliás. Mas, enfim, um resultado negativo, e aí o Ceará, que está no meio de uma crise política gigantesca, essa terça-feira, e falando bem rapidamente sobre esse assunto, o Ceará vai ter a votação do estatuto, uma briga, acho que, né, a gente já fez matéria no NE45 falando sobre isso, a questão de liminares, a justiça dando causa ao presidente do conselho, o Ebert, o presidente executivo, o João Paulo Silva, já dizendo que foi legal a Assembleia que aconteceu no último sábado. Então, amanhã devemos ter muitos problemas, né? Possivelmente ali, porque pelo menos o que se entende, a executiva está entendendo que a partir das 9 horas da manhã dessa terça-feira já pode os conselheiros votar. Já o pessoal do conselho considera, conforme a justiça determinou, só a partir ali do horário da noite que vai estar valendo a votação. Então, amanhã certamente é um dia bem conturbado lá em Poragabuçu, situações aí que geram uma grande incerteza nesse Ceará, né? O trabalho até dentro de campo está conseguindo ainda disputar por esse acesso, mas fora de campo está um caos completo, um racha aí entre situação e oposição atualmente no Ceará. Sobre falar um pouco do jogo também, foi assim, o jogo ele foi muito franco. O Ceará, no segundo tempo, ele flertou com a vitória, mas eu até discordei um pouquinho da transmissão. Assim, tinha um domínio do Ceará, mas não havia uma segurança, não. O Nova, ele foi, mesmo quando o Ceará estava vivendo seu melhor momento, e era um momento, naquele momento, superior ao do Vila Nova, mas o Vila Nova continuava levando perigo. O jogo foi um pouco, não foi exatamente como o Minhoca falou, assim, o Ceará flertou com a vitória, mas na hora que ele perde o jogo não é um absurdo. Porque quando estava 1-0, o 1-0 demorou a sair, e depois que sai, teve a chance de fazer o 2-0. Quando o Ceará empata, ele empata no momento, já na reta final do primeiro tempo, e no lance... Teve a chance de virar, né? Teve a chance de virar também. Teve a chance de virar, mas assim, o empate é num pênalti idiota que o Vila Nova cometeu. Assim, o Ceará tem criado boas oportunidades, mas futebol tem disso. O empate saiu justamente ali. Mas quando tem a virada,
Não, que na verdade termina 3-2. Quando o Ceará empata novamente, né? Porque depois o Vila Nova vai fazer o gol da falha de Bruno. E quando o Ceará empata novamente, ali foi a melhor chance do Ceará. Para mim, o 1-1 virar 1-2, a chance foi muito maior. O 2-2 virar 2-3. Assim, o Ceará ele ficou muito mais perto de virar quando estava 2-2 do que quando estava 1-1. Muito maior, pô. Muito maior. Muito maior. Mas o meu ponto não era um domínio de se sai um gol, o gol é o do Ceará. Não. É isso que eu tô O falando. jogo tava. Eu falei isso na Rádio Cássio. Para mim, o jogo estava totalmente aberto. Por isso que eu falei. Franco, aquele que sai, alguém vai lamentar, ou pode ser os dois, lamentando não ter vencido, que se desse empate, ou o perdedor, que no caso é o Ceará, tipo, dava para ter ganho. Dava para ter ganho. E a mesma coisa poderia valer para o Vila Nova se assim o Ceará tivesse feito o terceiro gol. E assim como o Ceará se queixa desse pênalti de VAR, dessa lógica se foi na mão ou se bateu na cabeça, não sei o que e tal. Eu, por exemplo, ali, eu acho que tá tão perto daquele movimento que a bola vai meio que direto no braço, tá? Mas tipo, ele não cabeceia no braço, não. É quase uma coisa só ali. Então, assim, eu nem achei assim tão absurdo, mas já vi muitos mais clamorosos que não são marcados. Então, essa linha de Fred é correta de saber, meu irmão, cada árbitro vê de um jeito, é pior, porque você tem duas análises do mesmo lance. O árbitro vê de um jeito, o árbitro vê de outro jeito, é tudo muito difícil. Então, o Ceará tem total, assim, o torcedor do Ceará, melhor dizendo, de se queixar, de ter batalhado tanto, ter feito uma partida propositiva e ter perdido gol em 58 do segundo tempo dessa forma. E pelo lado do CRB, porque até ali estava 2-2, o CRB ia falar, porra, o CRB não fez uma partida ruim, mas me faz um pênalti dele. Eu estou dizendo isso, porque para Vila Nova. Vila Nova, você falou CRB. Desculpa, 2 vezes, inclusive. É seu time, aliás. Do ano passado era seu time, Vila Nova. Era meu time. Não, meu time eu continuo sendo Vila Nova, na Série B. Que era do casaco, né? Mas, desculpa até ter falado do CRB, só para retomar o raciocínio. Da questão do Vila Nova. Para quem não viu o pênalti, depois o cara bota no YouTube, procura no Twitter, o vídeo, enfim, no embed qualquer aí. É um daqueles pênaltis que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada e o cara cobra. Então, o torcedor do Ceará se queixa por um lance aos 51, mas o do Vila Nova, ele já se queixava do fim do primeiro tempo. Essa partida eu considero assim que pelo menos pro lado do Ceará, não era que 3 pontos virou um ponto. Assim. Tava arrumando um ponto ali, quase flertou com 3, perdeu, mas perdeu um jogo jogando bem. Eu acho que isso teria sido muito pior. Primeira sequência do Ceará já era uma ótima sequência. Então, assim, não vai ficar invicto até o final do campeonato. Era um jogo interessante, mas faz parte da Série B também. Teria sido muito pior não ter demonstrado nada hoje. Ter sido... que poderia ter sido. Poderia ter voltado a ter um sinal de regularidade. Eu acho que, apesar da derrota, o futebol que o Ceará mostrou lá no Onésio Brasileiro, Alvarengo Oba, eu acho que ele dá sequência às performances que o Ceará vinha tendo nessa recuperação de pontuação. Hoje não pontuou, mas ele não deixou de pontuar porque jogou mal. Eu acho que ele jogou no mesmo nível ali, próximo do que vinha jogando, só que dessa vez, um jogo batalhado pelos dois times. O adversário é um potencial candidato à primeira página, pelo menos, estava fora de casa e acabou sendo isso. Mas, assim, a queixa pelo lance aos 51, natural. Mas pelo que foi o jogo foi muito imprevisível. A gente estava na Bet Nações, eu queria estivesse acompanhando, a odd deveria estar, meu irmão, assim, daquelas que... Muito similar, né, para cada lado. Exatamente, que não indica, que na verdade, assim, ó, meu irmão, aquela que pode dar qualquer coisa aqui, que não indica nenhum resultado. A odds que estava mais próximo de acontecer era vai sair mais um gol, tá? Com um cara que vai sair mais gol. Porra, meu irmão, para quem colocou mais de 3, que é uma odd grande já, né? Vai sair 5 gols, pô. Que normalmente paga bem. Vamos agora com o falei 3, Celso, mas na verdade foi até quando eu fui 3 só do Vila Nova. Na verdade foi mais de 4,5 a aposta seria, né? Mais de 4,5, exatamente. Porra, aí eu não teria apostado nunca mais de 4,5 nesse jogo, sabe? Só para ilustrar. Mas mercado de gols, realmente, quem foi no mercado de gols... Eu achei que quando falasse 3 é porque a mais possível ali era 3, né? Mas mais de 4,5 ninguém aposta, não. Não gosto não, muito difícil. Muito difícil. Que, aliás, isso tem sido uma marca... Rapidinho sobre isso aí, Celso. O Ceará tem sido um dos melhores ataques dessa Série B, porém, também tem sido uma das piores defesas, né? Se não me engano,
É a quinta defesa mais vazada aí da Série B, que é aquilo que o Ceará tem de melhor, que é o quê? Quando vai para o ataque, o Ceará tem Pulga, tem Matheus Bahia, Rai Ramos, Barcelona está vendo grande fase. E defensivamente, eu não diria nem das peças, é porque, por exemplo, Rai Ramos e Matheus Bahia, defensivamente, não são defesas mais vazadas da primeira página, Minhoca. A mais vazada é a do Vila Nova, 12. A segunda é a do Ceará, 11. A terceira é a do Santos, 10. E a quarta é a do Sport, 9. Diga aí. Muito bem. Então, dica aí interessante para quem gosta de atuar no mercado de gols, ficar sempre de olho nos jogos do Ceará, né? Acaba Do Santos, do Sport e do Vila Nova. Também. Fica de olho aí na turma da parte segunda também. Vamos agora com o Vila Nova tomou 10 dias desses, né? Em 2 jogos, já é boa. Faz isso não. E não estão nem nessa conta, pô. Mas faz isso não. Tu é o que mais fala nesses 10, miserável. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Mas eu digo assim, pra que levou 10-0? Oi, tu que fala esse 10, eu aprendi contigo. Tu fala chamado, desculpa, sabe? Porque já que o Fred falou, é mais uma frase só. Pra que levou 10-0? Eu me surpreendi com a atuação do Vila Nova. Porque eu fiquei pensando, meu irmão, é uma final de Copa Regional. Aí lá vai o Sport para a final da Copa do Nordeste. Leva 10-0 do Fortaleza. 6-0 do Castelão e 4-0 na Arena Pernambuco. Eu não sei quando o Sport voltaria a pontuar na Série B, não, Fred. Assim, você está entendendo? Eu não sei quando... Uma preleção de Fred Figueiredo resolvia. Não tinha, meu irmão. Até porque o segundo jogo, né? O Vila Nova não mandou o time. Se Fred conseguisse fazer isso, ia ser que nem Dragon Ball Z. O cabelo de Fred ia ficar assim amarelo, tremendo assim. Ia ser o nível 8 ele ia falar, porque... É como ele falou, pô. Depois da eliminação que ele falou. Esse tipo de jogo não vai mais acontecer. Tudo bem, mas a gente já foi uma porrada grande. A questão é porque o Vila Nova tomou de 10 do Paysandu. Exatamente, 10-0. Eu disse, meu irmão, 10-0, como é que volta para o campeonato? Aí quando eu vi o Vila Nova jogando, eu disse, meu irmão, foi outro Vila Nova que levou essa porrada aí. E os caras realmente conseguiram virar a chave. Cara, e você olha o jogo 10-0 você olha o momento e o final do segundo tempo hoje, lá na Arena Pernambuco. Como é que conseguiu fazer 3, cara? Fez 10. É bizarro imaginar como é que o Paysandu meteu eu pensei 6. Isso, eu tava olhando e disse, gastaram dificuldade de trocar um passe assim. Eu falei, meu amigo. Eu juro que eu pensei isso. Tem hora que eu vi um jogo assim, mas eles gastaram muito contra o Vila Nova. Enfim. Mas vamos lá, vamos com o campeão aqui do Vozão, começando pelo goleiro Bruno. Vermelhão para Bruno. Não dá para aliviar aí na... Poderia ter se redimido se tivesse defendido o pênalti, porque teria dado, né, esse ponto a mais aí para o Ceará. Até isso a turma lamentou a ausência de Richard, né? Então, vermelho aí para ele, muito mal. É um goleiro que realmente não... Mas quantas rodadas, Minhoca, deve ser com ele? Não temos previsão, Fred. Até porque é um estiramento, né, de Richard. Richard tem um histórico muito grande. Tá fazendo conta, Fred? Muito grande. Pode dar, viu? Pode dar, é quinta que vem. Tá fazendo conta. É quinta que vem, cara. É quinta que vem. Eu acho que tem menina aqui. Eu acho que volta contra o Sport. Eu acho que a ideia, talvez, se ele conseguir, talvez não se recupere para o duelo contra o Brusque, mas eu acho que a possibilidade talvez seja contra o Sport mesmo. A volta e, enfim. Volta, né? Manco, porra, mas volta. Vamos lá. A zaga, dupla de zaga. Jonathan, para mim, foi bem. Pode colocar o verde musgo aí para ele. Às vezes, e aí tem uma questão da defesa, né? Eu acho que ele bem, e vou botar o David Ricardo também como jogou bem. Eu gostei da dupla de zaga. O que, na verdade, o Ceará tinha de problemas defensivos era mais por conta do sistema, porque a defesa estava aberta, né, por conta de laterais que apoiam muito. E aí, por isso que eu estava citando a questão de Jean Irmer, né? O Irmer, ele tem uma característica de fazer uma recomposição melhor. Tirou o Irmer atualmente do time, então isso prejudica muito. Então, essa suspensão dele, e ele é um jogador que toma muitos cartões, então o Ceará sentiu esse balanço defensivo sem o Irmer dentro de campo. Rai Ramos eu vou colocar como... Eu acho que o primeiro tempo dele foi bom, depois ele deu uma queda de rendimento. Eu vou colocar como razoável a partida do Rai Ramos. Porque eu acho que teve momentos que também ele cometeu algumas falhas. A questão das laterais, né, acaba entrando um pouco disso. E vou colocar também... Tá, Richard aí na esquerda? O que eu boto...
Troca o Bahia com o Paulo Vitor por Richardson e Recalde. Tá meio. Tá distante aí. Na verdade, Bahia e Paulo Vitor aqui na esquerda, Richardson e Recalde ali no meio. Mas o Bahia, já falando um pouco dele, né? É um jogador que apoia muito bem. Esse é o lado positivo dele. Mas defensivamente, assim, praticamente se deixar ele no 1 contra um jogador que tem boa qualidade de velocidade, drible, como foi o caso do jogador do Vila Nova, né, que fez a jogada do gol, e isso acaba sendo um problema, porque ele tem muita dificuldade de fazer a leitura, muitas vezes, da marcação. Então, nessa coisa positiva de apoio que ele teve e a negativa de defesa, acaba ficando no razoável, né? Eu acho que é aquela coisa, sempre é o risco para o Ceará, em jogos fora de casa, o Bahia jogar ali, e aí você precisa ter um senso de cobertura melhor. Então, para mim, os dois vão razoáveis, os dois laterais. Os volantes. O Patrick, que começou muito mal a partida, muito mal mesmo, assim. Erra no passe, é lento na jogada, disperso, escorregando dentro de campo. Quando chega ali na metade do primeiro tempo, aí até eu acho que ele ajuda mais na saída de bola dos zagueiros, ele dá uma melhorada, mas eu senti o Patrick assim mais com uma dificuldade mesmo de conseguir fazer o time render mais. Eu acho que teve bons momentos e maus momentos, e também fica parecido com o do Matheus Bahia. Eu vou colocar como razoável a partida dele. Eu acho que ele começou muito mal. Para mim era até disparadamente o pior da partida ali até metade do primeiro tempo. Mas depois aí já melhora e faz o segundo tempo ok. Então, para mim, fica aí de bom tamanho essa avaliação para ele. Agora sim, Richardson eu acho que já vai também para o razoável. Eu acho que o Richardson cometeu 2 lambanças, uma delas foi um gol, uma saída de bola errada que o Vila Nova quase fez ali um segundo gol, que eu acho que estava 1-0 ainda, se eu não me engano. Poderia ter tomado o segundo gol na saída de bola, e ele já tinha cometido uma falha minutos antes na saída de bola. Não deu a mesma característica, né, do Irmer, até porque quem teve que fazer essa função mais do Irmer foi o Patrick, e o Patrick não é bem um jogador de marcação, então acho que o Richardson também fica aí. Eu vou colocar jogou mal, sabe? Para ele, vou colocar um laranja. Eu acho que o Richardson já conseguiu apresentar um melhor futebol, assim, olhando até pela média dele, do que eu espero, assim, né? Também não é um jogador que eu considero tão excepcional, então pode colocar laranja aí para o Richardson. Então. Barceló, Facundo Barceló. Vai ter que trocar também, porque o Barceló foi centroavante aí. O Lourenço está lá na frente de 9, o Lourenço é meia junto com o Mugni. Mugni para cá, né? Enquanto isso, olha lá, eu vou falar sobre a partida do Lourenço, né? O Lourenço, para mim, foi um dos principais jogadores. Pode colocar verde aí como jogou bem, até porque ele tem uma característica de jogo de muita disposição, tá sempre buscando o jogo. Então, escanteios, acho que até a bola parada dele hoje foi um pouco melhor do que os últimos jogos. O jogo passado dele contra o Curitiba, ele foi muito mal, errando muito passe. Só que o Ceará errava muito em algumas jogadas de bola longa. E o Lourenço ainda conseguia desenvolver um jogo, sabe? Finalizar, teve falta e tudo mais, algumas possibilidades. Acho que o Lourenço ainda conseguiu ser aquele jogador que, na média, sempre é o cara que está mais entregando. Recuperando bola, finalizando, distribuindo o jogo. Então, para mim, foi um dos jogadores também que saiu com saldo positivo do jogo de hoje. Agora, indo para os jogadores mais abertos, primeiramente com o Ailon. Cara, o Ailon vai como jogou mal, ou muito mal, agora eu já não sei, porque o gol que ele perde é inacreditável, cara. É inacreditável o gol que ele perde. O Ailon tem uma. Que gol é esse? É do final do primeiro tempo. Ele tá um passo da linha de fundo. E aí, quando vai ver a bola, ele consegue a proeza de colocar por cima da trave, assim, impressionante. Qualquer coisa coloquei em melhores momentos e olha o gol que ele perde. Não sei se tem isso nos melhores momentos, se colocar, mas é um gol inacreditável que o Ailon perde. Não está vivendo boa fase. Ele ajuda muito na recomposição, volta, ajuda um pouco na construção, mas muitas jogadas assim, eu não gostei até mesmo na construção dele. Eu acho que ele já fez partidas melhores. Vou colocar como laranja. Eu acho que muito mal, porque o muito mal foi o gol que ele perde, né? Mas ainda era primeiro tempo, tudo bem, o Ceará talvez tivesse uma vantagem melhor ali, com 2-1 no final do primeiro tempo, podia dar um pouco mais de tranquilidade. Mas assim, é um jogo mal caindo por muito mal, assim. Pode ser também considerado em vermelho, mas vou ficar com laranja, porque eu senti ainda que teve uns momentos que ele ajudou. Pulga foi bem também, pode colocar o verde musgo. Embora tenha dado uma sumida do jogo em parte dele,
todas as vezes que a bola chega no Pulga, a jogada desenvolve. Teve uma bola dominada errada, que foi um passe do Mugni para ele, que ele acabou não dominando direito, mas ainda é o jogador mais letal. Fez o gol do empate, né? É um jogador ainda que causa muito estrago assim, nas defesas adversárias e também vai ficar com esse saldo positivo. Barcelona correu demais. Eu também vou colocar para ele, jogou bem. Apesar dele não ter tido... Ele teve uma chance, né? Que foi a cabeçada na trave. Caprichosamente ali, a bola acabou não entrando. Mas se entregou demais, puxou contra-ataque, segurou bola no ataque, deu bons passes em jogadas ofensivas. Então, para mim, pode colocar Verde e Musbey para ele. Eu acho que não teve ninguém muito bem, não, porque né, assim, foi um jogo... Aquela coisa, o resultado às vezes pesa para não ter um muito Baixo bem, né? Assim, porque ali, qualquer detalhe, por exemplo, se o Barcelona faz o gol que desce a vitória para o Ceará, a gente poderia estar dizendo que ele seria o principal destaque. Do pessoal que veio do banco, deixa eu pensar aqui, primeiramente Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, eu vou colocar como jogou mal. Eu não gostei da entrada dele, não. Eu não sei, Bahia já estava amarelado, né? Já tinha tomado o cartão. Mas eu acho que a entrada do Paulo Vitor não foi tão boa. Não gostei da entrada dele. Pode colocar laranja para ele. Acho que ele... Enfim, o jogo passado eu até gostei, mas... Enfim, tomou amarelo e não vai poder atuar contra o Brusque na próxima rodada, mas como é reserva do Matheus Bahia, então não deve ser um impacto tão negativo, né? No meio de campo, Castilho entrou na reta final, teve bola parada, não cometeu nenhum erro grave, pelo menos eu não consigo lembrar assim de maneira imediata. Não consigo lembrar também de uma grande chance que ele criou, ou de um grande passe que ele acabou tornando. Então, para mim, vai ficar aí como razoável. Pode colocar razoável aí para ele, nada para chamar a atenção. Mugni também, eu acho que entrou sem causar nenhum impacto. Aliás, quando se formou esse trio de meio de campo, eu senti que o Ceará realmente já não tinha mais nenhum jogador de recuperação de bola. E aí, como o Vila Nova foi em busca de ganhar a partida, né, o Ceará não tinha muita proteção, embora o gol tomado não tenha necessariamente havido devido a esse erro no meio de campo. Mas dá para colocar aí para Castilho, para Mugni e para Recalde a mesma avaliação. Né? Os três jogadores bem razoáveis, assim. Não consigo também destacar... Assim, tem um pouco de jogos anteriores, mas aí também não vou analisar, né, o que cada um carrega do jogo anterior para analisar essa partida do que eles entraram. Eu acho que não fizeram estrago, mas também não causaram impacto nenhum positivo. Claro, pesa. E o Saulo foi o jogador que entrou bem, vou colocar verde para ele também, jogou bem, o verde musgo aí para ele, porque além de ter dado passe para o Pulga, teve alguma chance, ainda é um jogador tecnicamente que não tem assim muito refino, não pensa direito a jogada, é muito atabalhoado, às vezes vai ali na base da loucura, mas conseguiu ser mais efetivo, né? Conseguiu ter possibilidades, criar possibilidades e até dar assistência para o gol de Pulga. Aí analisando Mancini para mim foi... Eu acho que o time no geral jogou bem ofensivamente, mal defensivamente. Então acho que nessa ideia aí, apesar de ter ficado muitos verdes, né, de vários jogadores ter ido na minha avaliação até bem, eu vou colocar um razoável para Mancini, porque eu acho que tudo bem, tinha perdas ali importantes, como a do Irme, que eu acho que foi a mais impactante, mas eu acho que algumas escolhas ali, eu não gostei quando ele colocou Mugni primeiramente, talvez eu tivesse pensado em colocar Castilho, não entendi a de Matheus Bahia, talvez por conta do amarelo, talvez estivesse receoso de perder o Bahia, né, para o jogo seguinte, mas eu não teria colocado o Paulo Vitor, mas também não tinha muitas opções do banco assim para dar muita qualidade. Medalhas? Tem que colocar medalhas, né? Foi expulso, não foi, Mancini? Foi expulso, não vai estar na beira do campo contra o Brusque. Ele jogou a bola no Gandula, né? O Gandula estava atrasando lá o jogo e jogou a bola em cima do Gandula. Enfim, acabou sendo expulso. Medalhas aí, eu vou colocar a medalha de ouro para o Pulga. Acho que o Pulga foi muito bem na partida, em boa parte do jogo, assim, ele ainda é o principal jogador em termos de criação, em termos de jogadas ofensivas. A prata eu vou colocar para o Barcelona, pela entrega dentro de campo, né, por tudo que tentou fazer. E a medalha de bronze, eu vou acabar ficando com
com o Lourenço. Eu acho que o final do primeiro tempo, eu acho que o Lourenço foi o cara das principais ações ali. Acho que o Jonathan e o David Ricardo jogaram bem. Acho que conseguiram, enfim, tentar ajudar o máximo possível ali, saída de bola, construção, né? Mas faltou um pouco mais ali para estar no mesmo patamar desses três que eu selecionei. Muito bem, meu caro Minhoca. Então, assim a gente fecha o nosso campinho do Ceará para o print, tá? E a gente quebra. E as cores aí, Celso, elas Pois mostram que a atuação que eu tinha dito há pouco. Apesar da derrota, essa atuação está muito mais próxima dessa sequência que o Ceará vinha tendo do que de uma queda de desempenho e que resultou no tropeço. Não, o Ceará perdeu porque é do jogo, mas ele manteve assim, uma curva de performance. A atuação não foi ruim, não. Só respondendo aqui a João Vitor, tá perguntando Fernando Miguel e Luiz Otávio, tiveram lesões seríssimas, assim. A perspectiva é não voltar essa temporada, entendeu? Então foi situação grave e também os dois já têm uma idade bem avançada, né? A recuperação não vai ser tão rápida assim, não. Então, o Luiz Otávio até ia sair do Ceará, o que se dizia. E aí, como teve essa lesão séria, passou por cirurgia,